Salve, meus queridos, tudo bem? Estou aqui de volta para ensinar você a fazer um equilibrador energético de ambientes. Tem gente boa aí, tem gente séria que já ensinou a fazer esse equilibrador, mas eu quero deixar aqui a minha contribuição. Quando nós estudamos, né, radiestesia e principalmente a geobiologia, nós aprendemos que existem forças cósmicas e forças telúricas. As forças cósmicas vêm, obviamente, do céu, vêm das emissões de massa coronal, vêm do cosmos, são as inúmeras influências que chegam até nós do céu, do cosmos. E existem as influências telúricas, que são aquelas que fluem do subsolo e, de alguma maneira, interferem na nossa saúde, no nosso bem-estar. Naturalmente, essas forças elas se compensam, existe um equilíbrio dessas forças, existe uma compensação dessas forças, que acontece num determinado range, né, numa determinada altura, né, da superfície da Terra. Isso se repete também, né, o macrocosmos, né, se repete nos microcosmos no caso de quem mora em apartamento, de quem mora em prédios, em edifícios com vários andares, né. Essa é uma pergunta bastante recorrente. Moro no 10º andar de um edifício, essas forças elas se repetem lá no 10º andar? Se repetem, porque o microcosmo, no caso um apartamento, ele é um reflexo do que acontece no macrocosmo. O prédio está ancorado, o prédio ele está aterrado, né, no chão, na terra, através das fundações do edifício. Então tudo o que acontece na superfície se replica, nos andares superiores. Então essa regra é válida também para quem mora em edifícios, para quem mora em prédios lá no 20º, no 30º andar, tá? Então, naturalmente, essas forças elas se compensam, né? Existe aí uma área de equilíbrio cosmotelúrico. Só que a gente coloca uma edificação, coloca uma casa, coloca um edifício, e esse equilíbrio cosmotelúrico ele vai se rompendo, ele vai se desequilibrando, gerando uma série de problemas aí ao longo do tempo, né? A descompensação dessas forças, né, cosmotelúricas tendem a gerar desequilíbrios ao longo do tempo. Então eu quero compartilhar com você aqui um dispositivo simples de você construir que ajuda na compensação dessas forças. Quando essas forças estão descompensadas, existe uma tendência do nosso ambiente ficar sobrecarregado com um tipo de energia, com um tipo de vibração que os radiestesistas, né, chamam de elétrico em fase biológica, ou seja, é uma energia, não é a energia elétrica, ela é análoga à eletricidade, porque não existe um padrão de comparação. São energias indiferenciadas, são energias que não são mensuráveis através da física newtoniana, mas são energias, são forças, são vibrações, são informação que interage de uma certa forma com o nosso corpo físico, com o nosso ambiente, gerando uma série de influências, tá? Então existem duas grandes forças aí. Vamos falar das forças da energia, né? Em fase elétrica e da energia em fase magnética. De novo, não é o magnetismo do ímã, são forças análogas, é uma analogia que está sendo feita para a gente conseguir compreender a atuação dessas forças. Tá? O elétrico em fase biológica ele gera uma série de problemas, ele é desvitalizante, ele atua na sustentação de outros padrões vibratórios de baixo tensor, né? Ele atua na sustentação de forças também espirituais, oportunistas, que se sustentam, né, nessa energia mais em fase elétrica, nessa vibração mais em fase elétrica, tá? Então, o equilibrador energético de ambientes, ele vai atuando silenciosamente e lentamente na absorção e na retenção dessa energia em fase elétrica biológica para que naturalmente o magnético se sobressaia. Quando o elétrico ele é contido no ambiente, quando ele é retido, né, naturalmente o magnético ele se sobressai. O magnético é aquela vibração, é aquela informação mais acalentadora,
ela tem aquela função mais de proporcionar saúde, proporcionar bem-estar. Numa analogia, é a energia que o reikiano transmite através da imposição das mãos, é aquela energia saudável, né, que promove saúde e bem-estar. O que nós queremos, de uma forma geral, no ambiente é diminuir o elétrico em fase biológica, aquele elétrico que interage com o nosso corpo físico, gerando uma ionização positiva, né? E os íons positivos, quando eles vão se equilibrando, e aí então ele vai gerando esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele é corrigido, ele pode ser compensado através do magnético, tá? Então, em suma, esse equilibrador energético de ambientes, ele vai atuando na remoção desse elétrico biológico, e eu vou então aqui compartilhar com você. Não vou mostrar aqui na prática, porque eu acho que é mais didático eu mostrar para você aqui uns slides que eu preparei para você. Então nós temos aqui, né, um esquema do equilibrador energético de ambientes, removedor, né, do elétrico em fase biológica, que você pode confeccionar aí para sua casa, para o seu consultório, para o seu local de trabalho. Ele age silenciosamente na absorção dessas energias em fase elétrica, né, em fase biológica. Bom, vamos então aqui compartilhar com você um passo a passo, o que você vai precisar. Nós temos um esquema geral, né, do nosso equilibrador. Basicamente você vai utilizar um pouquinho de enxofre em pó, aquele que você compra em casas de agropecuárias, né, que normalmente usa para correção de solo ou para correção também alimentícia de bovinos, né, de boi e tal, que você mistura ali na comida do boi. Tem sal grosso, água e azeite extra virgem. Você vai precisar também de um pote, né, de um frasco redondo, né, de preferência redondo, de maionese, pode ser de vidro ou de plástico, não tem problema. A tampa, embora a tampa aqui da nossa introdução ela remeta àquela tampa metálica, né, dos potes de pepino, dos potes de conservas, né, a tampa metálica ela não é adequada, tá? O mais adequado é uma tampa plástica, porque você vai colocar uma antena, né? A antena ela vai transpassar todo o sistema chegando até a base, né, do pote, e essa tampa ela pode interagir, a antena pode interagir com a tampa, gerando uma extensão da antena, e isso não é bom. Eu já vou explicar para você por que não é bom. Pode ser também uma garrafa de vinho com uma rolha, você pode fazer o furo na rolha também, desde que a tampa seja de um material não condutor. Essa é a ideia, tá? Não use um material condutor na tampa. Então, um pouquinho de enxofre, sal grosso, água, de preferência uma água aí filtrada, né? Uma água mineral, para evitar aí o mínimo possível de metais pesados, né, na água, porque ele pode interagir aí na antena e gerar um desgaste prematuro na sua antena. Você vai precisar também de um pouquinho de azeite extra virgem, de um arame metálico, né, de preferência aí um pedaço de fio de cobre grosso, né, não aquele fio de cobre flexível, um fio de cobre rígido de 2,5 milímetros, né, até 10 milímetros você pode utilizar. Essa antena ela tem que ser um metálico, um material metálico condutor, tá? Pode ser um pedaço de ferro, né? Eu já utilizei também aquelas almas de cabide, né? Tirei a parte plástica do cabide, utilizei aquela parte de dentro do cabide, que é um material metálico bacana também. E aí uma fita adesiva, né, uma fita crepe, material aí para você, um adesivo para você fazer o selamento, né, do sistema todo. Cola escolar aqui não tem, tá? Isso aqui saiu no slide, mas não tem. Bom, vamos lá. Você vai pegar então o seu pote, vai colocar aí mais ou menos 2 centímetros. Esses 2 centímetros é só para ter como referência, tá? Porque você vai baseado nessa quantidade de enxofre que você vai colocar, você vai regulando os demais ingredientes. Então, se você colocou ali mais ou menos o correspondente a 2 centímetros de enxofre,
você depois cuidadosamente você vai colocar, né, o dobro de sal grosso. Então se você colocou 2 dedinhos, né, ou 2 centímetros de enxofre, você completa, né, com o dobro de da medida do enxofre de sal grosso, tá? Aqui não tem mistério, tá? O sal grosso comum de churrasco, não precisa ser o sal rosa do Himalaia, sal não sei o que lá, né? Sal normal, sal grosso de churrasco, tá? E aí você vai com todo cuidado, né? Com todo cuidado, você vai completando, né, o sistema com água. Procura colocar mais ou menos o dobro também de água acima. Por que que eu digo com cuidado? Para você não, para evitar que a água mexa muito ali os elementos e você acabe misturando o sal grosso com o enxofre. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então, vá vertendo água devagarinho, né, de preferência com um funilzinho ali para que a água vá se acomodando, vá perpassando, né, o sal grosso e vá subindo ali até mais ou menos completando aí a mesma quantidade de sal, né, acima da superfície do sal, tá? Muito bem. No final, então, você vai despejar um pouquinho de azeite extra virgem, mais ou menos 1 centímetro, e a função aqui do azeite extra virgem não é outra senão gerar um selamento de todo o sistema. O sal grosso, ele atua na absorção do elétrico biológico. A água atua como um facilitador, né, dessa condutibilidade, torna o sistema mais condutível, né, para que o elétrico biológico seja absorvido. Quem vai fazer a função de reter esse elétrico biológico é o enxofre. Por isso que é importante. Por isso que muitas vezes esse sal grosso, né, que muitas vezes você vê aí o pessoal no TikTok orientar, coloca sal grosso nos cantos e tal, para absorver energia negativa. Esse sal grosso colocado nos cantos, ele a energia, o elétrico, né, biológico, ele pode até ser absorvido pelo sal grosso, mas ele não é retido. Então ele acaba transbordando, e aí você tem ali ao redor daquele sal grosso, você tem ali um transbordamento daquela energia, ela não tem para onde ir, não tem para onde se esvair e acaba gerando um problema, você acaba tendo um problema, tá? Então esse sistema garante que essa energia, né, elétrica em fase biológica, ela seja retida, ela seja contida ali no enxofre, tá? É para isso que o sistema serve. Então você vai inserir, né, a antena, faz um buraquinho, né? Faz um buraco em cima da tampa. Aqui você já vê que já tem, né, uma ilustração da fita passada ali ao redor da tampa. A ideia da fita de um lacrezinho, né, de um material adesivo, é selar mais ainda o sistema, né, para que nada aí se perca, né, para que não haja um vazamento. Então você vai inserir a antena até o fundo, né, do sistema, tocando tem que perpassar todo o conteúdo, tocando no fundo do potinho. E aqui fica um alerta: depois que você montou o sistema, não toque na antena em hipótese nenhuma. O sistema, ele silenciosamente ele vai atuando na absorção e na retenção do elétrico biológico. O nosso corpo físico é mais gostosinho para o elétrico biológico. Então, se o elétrico ele perceber que ele pode pular de um ambiente para o outro, ele vai pular do potinho para o nosso corpo físico, se a gente tocar na antena. Se nós tocarmos na antena, vai haver a transferência do elétrico do potinho para o nosso corpo quase que instantaneamente. E isso gera desgaste, pode gerar problemas, tá? Pode gerar aí desvitalização, a gente pode ter um impacto dessa energia em fase biológica, tá? Então a gente precisa fazer um banho de sais, precisa depois remover esse elétrico do nosso corpo. O banho de sais também é um mecanismo que a gente pode utilizar aí para remover esse elétrico em fase biológica do nosso corpo, tá? E aqui agora eu vou dar algumas dicas de posicionamento. Você tá com o seu equilibrador montado. E agora, o que que precisa fazer? Bem, o ideal é que você coloque o seu equilibrador próximo à porta de entrada,
tanto principal da sua casa, né, do seu apartamento, quanto aí do seu consultório, do seu local de trabalho, tá? A entrada concentra uma maior movimentação diária, né, e a interseção, né, desses diversos padrões de energia trazidos da rua e tal, né, o equilibrador ele vai ajudando a absorver isso aí, neutralizar isso aí que você vem trazendo, tá? Outra coisa importante, o dispositivo não atravessa paredes para buscar energia, então ele limpa apenas a energia confinada naquele ambiente onde ele está. Então, em residências comuns, né, apenas um na entrada geralmente é suficiente. Você não precisa encher os cômodos com diversos equilibradores, a não ser que a sua casa seja muito grande, que o seu ambiente seja muito grande, né? Bem, uma regra que deve ser seguida, uma regra importante, né? Vamos respeitar aqui a área de equilíbrio cosmotelúrico. Lembra que eu falei no início do vídeo da questão do equilíbrio cosmotelúrico? Existe uma área, mais ou menos aí, 50 centímetros do chão, onde acontece essa conversa, né, da energia telúrica com a energia cósmica. E nessa área que vai mais ou menos uns 50 centímetros do chão, é onde existe essa área de equilíbrio cosmotelúrico. Então é nessa área que o equilibrador atua. Ele vai atuando silenciosamente no sentido ali de reter o elétrico biológico que vai se decantando a mais ou menos a essa altura. Então, regra, não coloque o equilibrador alto, em posições altas. O equilibrador tem que ficar abaixo, dentro desse limite de 50 centímetros do chão. Você pode botar no chão ou você pode colocar numa prateleirinha, desde que ela seja baixa. E outra coisa, sempre aberta, não coloque dentro de armários, não coloque dentro de vasos, né? Eu já vi gente, posso colocar num vaso, com o vaso virado para baixo, botar uma outra plantinha em cima do vaso para o meu gato não mexer. Não, não pode. Tem que ficar aberto, ele tem que conversar com o ambiente, porque ele vai absorvendo a energia do ambiente, tá? O gato, em geral, ele vai se sentir curioso pelo sistema, mas o gato não é bobo, ele não vai enfiar o focinho na antena. De certa forma, existe ali uma inteligência inata no gato ou no cachorro, onde ele vai perceber que isso aí é algo que não pode ser tocado, mas pode ser que seu gato sinta vontade de ficar ali próximo do equilibrador, tá? Porque ele vai sentindo que ele mesmo vai se equilibrando também, tá bom? Então, respeite essa altura. E outra coisa, depois que você posicionou o seu equilibrador no chão, não fique removendo ele toda hora. Tudo bem você tirar ele de um lado para o outro para você fazer a limpeza, fazer a faxina da sua casa. Se você tem alguém que faz a faxina por você, oriente essa pessoa, olha, tem um negocinho ali no chão, que eu tô colocando ali, procure evitar de mexer nele, tá? Se você for limpar o chão, remove ele para um lado, limpa o chão, depois coloque ele naquele mesmo lugar, evitando que ele seja mexido toda hora. Não pegue o equilibrador, não levante o equilibrador do chão toda hora, porque quando você levanta ele do chão, ele vai perder a sintonia com o ambiente. Então quando você põe ele no chão de novo, ele vai demorar mais um tempo para entrar em sintonia e ficar removendo o elétrico biológico. Então, deixa ele quietinho. A regra geral é deixa ele quietinho, tá? De tempos em tempos, não, antes do tempo em tempo, algumas coisas aqui que também são importantes. Eu vou deixar aí disponível o esquema do equilibrador para você baixar no seu computador, baixar no seu celular e ter esse material aqui disponível para você, tá? Mas algumas outras regras que devem ser seguidas. Não coloque no quarto de dormir, tá? O sono exige um equilíbrio magneto-elétrico, né? Então o dispositivo ele suga muito rapidamente a carga elétrica, né, em fase biológica do ambiente, o que descompensa o quarto e pode prejudicar o repouso. Então o quarto ele precisa ter esse equilíbrio. Não coloque no quarto. Você pode colocar do lado de fora, perto da porta do quarto, mas não dentro do quarto. Nunca em armários fechados, já falei, né? E procure colocar também fora do alcance, principalmente de crianças. A criança não tem esse discernimento que o animal tem, tá? A criança vai lá e vai mexer. Então tente colocar num lugar aí que seja fora do alcance de crianças. Uma vez uma aluna minha, ela fez o equilibrador e arrumou umas gaiolas
decorativas, né? E ela colocou o equilibrador dentro de uma gaiolinha e colocou a gaiolinha ali atrás do sofá, né? Escondidinho, num cantinho ali da casa, onde a criança não mexe, né? E o pet tem uma certa dificuldade em acessar. Mas o equilibrador ficou na gaiolinha, a gaiolinha toda aberta, né? E aí fica em contato com o ambiente, fica ali recebendo a informação do elétrico para ser limpo e removido. Então tá tudo certo, tá? Então, outra coisa, né? Se o frasco tombar, né, e as camadas se misturarem, a funcionalidade é perdida, você precisa fazer outro. Pode ser que o frasco tombe e você vai lá e remova ele e você veja que as camadas estão íntegras, então você pode continuar usando ele, não tem problema nenhum, tá bom? Só se o conteúdo se misturar, aí você tem que descartar todo o material, tá? Áreas externas não é muito recomendável, tá? Ele vai ter uma atuação meio limitada em áreas externas. Então, em regra, né? Em regra geral, o poder, né, do campo de proteção natural se expande aí por um raio de mais ou menos 30 metros. Mas isso pode variar, tá? Pode variar. Eu não colocaria um equilibrador numa área externa, porque a área externa, naturalmente, né, o elétrico biológico em áreas externas ele se equilibra de uma forma natural. Em áreas internas, né, só utilize mais de um equilibrador na mesma sala se o ambiente for muito grande, tá? Se for de dimensões muito grandes. Você tem uma academia, você quer colocar na sua academia, por exemplo, você pode colocar vários equilibradores aí em pontos, né, estratégicos distribuídos de forma que ele pegue ali, né, a atuação do imóvel como um todo, mas só se for muito grande, tá? Locais com muita circulação, né, não exige mais dispositivos, só que a saturação do seu dispositivo vai acontecer mais rápido, exigindo trocas em tempos menores. Como é que é essa troca? Como é que você vai monitorar isso? Bem, não tem uma regra, mas em geral, assim, a vida útil do seu equilibrador pode ter uma vida aí de 6 a 8 meses, em média. A cada um mês e meio a 2 meses, você vai pegar lá, vai levantar o seu equilibrador e vai ver como é que está o fundo dele. Vai ver como é que está o fundo dele, tá? Eu tô aqui com um copinho de café, não tá aparecendo aqui, mas você vai pegar e vai ver como é que está o fundo. Se o fundo tiver escuro, né, onde toca ali a antena e tiver uma bolinha preta de mais ou menos um tamanho de uma moeda, aí então chegou a hora de você substituir, de você trocar. Dependendo da qualidade da água, dependendo do sal que você utilize, pode ser que essa saturação se dê mais rapidamente. Tá? Pode ser que a antena ela interaja com a água e com o sal e gere uma oxidação ali muito rápida e você tenha que trocar rápido. Tá? Isso pode variar dependendo do tipo de sal que você utilizou, dos sais minerais que estejam contidos na água que você utiliza. Então isso pode variar enormemente. Já vi equilibradores aí onde a antena ela ficou totalmente saturada, gerou uma oxidação preta escura. Isso assusta um pouquinho, mas são situações que podem ocorrer, tá? Então não precisa ter receio em relação a isso. Regra geral, a cada um mês e meio, 2 meses e meio, levanta o seu sistema, vê como é que está embaixo. Se tem uma bolinha pequenininha, pretinha, mantenha ali o seu equilibrador e tá tudo certo. Se a bolinha pretinha ela tá grande, do tamanho de uma moeda ali de mais ou menos 25 centavos, você conclui que ele já está saturado. E aí então você pode proceder ao descarte do seu equilibrador. Como é que descarta? Bom, você não vai tocar na antena em hipótese nenhuma, tá? Vai pegar um tufinho ali de papel toalha, use luvas, né? De silicone, de preferência, para não interagir aí com a sua pele. Arranca fora a antena e descarta a antena. Ela vai estar desgastada, vai estar um pouco carcomida ali naturalmente pela oxidação, tá? Porque você tem sal, você tem água. Se você colocou uma antena de cobre, naturalmente ela vai estar desgastada. Então põe fora, tá?
O conteúdo, né, você pode botar, jogar no vaso e dar descarga, você pode descartar no quintal, fazer um buraquinho. A quantidade de enxofre que tem ali no seu sistema não é o suficiente para gerar uma contaminação, então você pode descartar no ambiente sem problema nenhum, no meio ambiente, né? Ali, se você tem uma composteira, bota num buraquinho, coloca na privada e dá descarga, sem problema nenhum, isso aí não vai gerar uma contaminação. E o frasco você pode reutilizar, né, se ele está íntegro, ou você pode simplesmente descartar aí no lixo reciclável comum, tá bom? E aí, aqui, essa é a tela que encerra a apresentação do equilibrador energético de ambientes. É um dispositivo bacana de você utilizar na sua casa, no seu consultório. Você vai perceber que ao longo do tempo, né, ele vai gerando um equilíbrio bem bacana, porque ele vai removendo, né, essa energia que gera situações mais de desvitalização, né, de desgaste energético mais fácil, e que promove também o elétrico biológico. Ele também promove a sustentação de outros tipos de energia que, de repente, numa situação futura, a gente vem e comenta aqui com vocês, tá bom? Vou encerrando esse vídeo, então, aqui do nosso equilibrador energético de ambientes, a minha contribuição, né? Como eu comentei antes, existem outros bons, né, profissionais sérios ensinando a fazer esse equilibrador energético de ambientes. Particularmente, eu aprendi com o professor Caffarelli, em curso que eu fiz, né, com ele, e aí sou aqui eternamente grato, né, e honrando a memória, né, do Caffarelli, que já não está mais entre nós, mas foi um sistema que eu aprendi com ele. Estou aqui deixando a minha contribuição, espero que você tenha gostado. E aí, se tiver dúvidas, né, quiser interagir, fique à vontade aí nos comentários, ou através aí do nosso site numenfractal.com.br. Será bem-vindo também, caso você queira fazer parte do nosso acervo de gráficos radiestésicos, também será muitíssimo bem-vindo e bem-vinda, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.